Olá, boa tarde. Veja os destaques do portal da Assembleia de hoje. Maranhão reduz número de homicídios e está entre os estados brasileiros com menor índice de mortes violentas. Justiça Eleitoral lança campanha para incentivar o voto. Você vai ver ainda, a Assembleia entrega a medalha Manuel Beckmann ao promotor de justiça, Domingos Eduardo da Silva. E mais, a homenagem aos 406 anos de São Luís começa hoje a série Meu Bairro, Minha História. O portal da Assembleia já está no ar. Os casos de homicídio aumentaram em boa parte do país, mas o Maranhão está entre os estados onde esse índice de mortes violentas teve redução nos últimos anos. Os indicadores também apontam que São Luís não é mais uma das capitais mais violentas do mundo. Os índices nacionais de homicídio mostram uma triste realidade. Mais de 26 mil pessoas foram assassinadas no Brasil nos primeiros 6 meses de 2018, segundo dados do Núcleo de Estudos da Violência da USP e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com a pesquisa, em 2017, quase 60 mil pessoas morreram por conta da violência. Com tantos casos, o país já é considerado um dos mais violentos do mundo. De acordo com este psicanalista, um cenário que traz medo, insegurança e instabilidade à população, refém de uma realidade que assusta. Na maioria das pessoas, o que nós encontramos é o aumento da ansiedade, né? A ansiedade é medo. Então, hoje está cada vez mais comum que as síndromes do pânico. Então, isso é uma consequência de que você está num mundo onde você não tem mais esse limite da violência. E não adianta nós pedirmos mais polícia na rua. Por quê? Porque a sensação, né, de insegurança que a violência provoca em todos nós, ela é muito marcante. E aliado ainda a uma questão particular no Brasil, que é a impunidade. Então, a pessoa faz, não é punida, então isso faz com que ela aumente. Mas o Maranhão está entre os estados brasileiros na contramão do aumento do índice da violência ao conseguir reduzir a taxa de homicídios. Para se ter uma ideia, na comparação do primeiro semestre de 2018 com o de 2014, houve uma redução de mais de 50% na taxa de homicídios aqui na capital maranhense. O secretário de Segurança Pública do Maranhão remete o saldo positivo à integração de todo o sistema de segurança pública do Estado. Uma política de Estado forte de fortalecer o sistema de segurança, uma integração entre as corporações, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Detran, somando esforços para fazer o controle social da violência e da criminalidade. Nós conseguimos isso em relação aos crimes mais graves. Mais de 82% de redução de roubo a bancos, 40% de redução de homicídios na capital e 17% no interior do estado. É bom lembrar que o período estabelecido pelo governo federal era uma redução de 20% para 4 anos, até o ano de 2019. Nós já dobramos isso na capital e reduzimos em 40%. Além de reduzir o número geral de homicídios entre 2015 e 2016, o Maranhão também conseguiu diminuir em 5,4% a taxa de mortes por armas de fogo, de acordo com o Atlas da Violência 2018, elaborado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. São Luís também tem deixado o topo da lista das 50 cidades mais violentas do mundo. A capital, que estava no ranking em 2016, reduziu o índice de mortes violentas no ano passado. De acordo com o comandante-geral da PM do Maranhão, o aumento do efetivo policial é um dos fatores que tem provocado a queda no índice de homicídios na Grande Ilha. Hoje, no Maranhão, existem mais de 11 mil homens atuando na Polícia Militar. O aumento do efetivo fez a diferença. A gente pôde implementar a filosofia de proximidade com o cidadão, colocar as equipes justamente para fazer a interação com o cidadão e com a população,
justamente para estar próximo, atendendo no menor espaço possível e também realizando outras ações que possam garantir o aumento da segurança de todos. O número de homicídios reduziu e o desafio do sistema de segurança pública é aumentar o índice de casos elucidados, porque em muitos deles o suspeito pela morte não chega a ser preso. Cabe ao Serviço de Inteligência da Polícia o trabalho de elucidação dos crimes. Nosso estado de integração é total em relação a esse trabalho de investigação e entre as polícias, né? O sistema funciona muito bem e a comunicação entre as inteligências ela é ao mesmo tempo, vamos dizer assim, ela é online, porque o interesse é único, que é a elucidação do crime. Então, tanto os colégios da Polícia Militar quanto os nossos policiais civis já trabalham nesse sentido. Logo, temos informações. A informação chega ao procedimento, chega ao inquérito policial, que certamente é levado ao judiciário. O Núcleo de Apoio à Vida, entidade de caráter filantrópico, inaugura amanhã um serviço de atendimento do Como Vai Você, um posto de apoio emocional e de prevenção ao suicídio. A central vai funcionar 24 horas por dia através do número 188. Para mais informações, a sede fica localizada no 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, na Avenida Alexandre Moura, ao lado do Parque Bom Menino, no centro, ou também pelo site cvv.org.br. No Brasil, o voto é obrigatório, mas muitos eleitores deixam de comparecer às urnas. Pensando no pleito desse ano, a Justiça Eleitoral lançou uma campanha para incentivar o voto nas eleições de outubro e assim reduzir o índice de abstenção em todo o país. 27.700.000 eleitores no Brasil deixaram de votar nas eleições para presidente, senador, governador e deputados federais e estaduais em 2014. Um número preocupante para o Tribunal Superior Eleitoral, que lançou uma campanha para conscientizar eleitores de todo o país sobre a importância de comparecer às urnas no dia 7 de outubro. Essa campanha visa valorizar o eleitor, a participação desse eleitor nas urnas, porque nós estamos fazendo votações simuladas, eleições simuladas, e nós já estamos sentindo nesse momento, sentimos em São João do Soto, em Pinheiro, em Montes Altos, a abstenção, ou seja, numa simulação que era para testar a biometria, nós já sentimos a abstenção do eleitor. Então nós estamos prevendo a questão dessa abstenção em outubro. Já comunicamos o TSE e o TSE lançou essa campanha. A campanha que foi lançada no dia 1º deste mês e tem o objetivo de informar sobre os equívocos de eleitores sobre os votos brancos e nulos. O que muita gente não sabe é que votos brancos e nulos não são levados em consideração na hora da apuração feita pela Justiça Eleitoral. É importante ressaltar que o eleitor, anulando seu voto, por não acreditar em nenhuma ideologia, ele não vai ter uma nova reeleição realizada. Aquela intenção de dizer mais de 50% da população, do povo, de anular seu voto, terá-se a novas eleições, isso não existe. A questão é que ele tem que participar. Só existe anulação de votos na questão do registro quando a Justiça Eleitoral declara os votos do candidato nulo, ou seja, quando tem o seu registro de candidatura indeferido. Aí sim, você terá novas eleições, conforme o artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral, e não o eleitor anulando seu voto. O que tem que se contar é porque o voto branco ele é considerado válido e o voto nulo não é válido, mas para termos de percentual e não para termos de anulação de uma eleição. Você vai ver no próximo bloco a primeira reportagem de uma série especial sobre os bairros de São Luís. E mais, o Dia Municipal do Regueiro será comemorado hoje com vasta programação no Centro Histórico. O portal volta em 1 minuto. O promotor de Justiça Domingos Eduardo da Silva, da 5ª Promotoria de Execuções Criminais de Imperatriz, foi homenageado no plenário da Assembleia com a medalha Manuel Beckmann, a maior honraria do Legislativo. O deputado Cabo Campos foi o autor do requerimento que concedeu a maior honraria do Legislativo Estadual ao promotor de Justiça Domingos Eduardo da Silva, titular da 5ª Promotoria de Execuções Criminais de Imperatriz. Nós já tínhamos dado o título de cidadão maranhense para ele, porque ele já foi homenageado com esse título de cidadão municipal em 6 ou 7 cidades. Eu disse, vamos logo resumir logo o estudo, trazer logo o título da Maranhense, que todas as cidades serão contempladas. Essa brincadeira eu sempre falo com o nosso promotor, o nosso pastor Domingos Eduardo. E a figura do promotor, a autoridade do promotor e a autoridade de pastor, que ele é da Assembleia de Madureira, às vezes se confunde. Domingos Eduardo da Silva nasceu em São Félix de Balsas, interior do Piauí. Morou em Teresina, mas estudou e se formou em Direito no estado do Goiás. Em 1955, chegou ao Maranhão após passar em concurso público para desempenhar o papel de promotor de justiça.
Em 1955, chegou ao Maranhão após passar em concurso público para desempenhar o papel de promotor de justiça. Sem dúvida é uma alegria, né, poder receber essa medalha, né, de honra ao mérito, a medalha mais importante da casa, do Estado, né? E agora como maranhense também, porque há 3 anos atrás também recebi o título, né, de cidadão maranhense, proposto inclusive pelo próprio deputado Cabo Campos, e agora o complemento, né, com a medalha Emanuel Beckman. Isso me deixa muito feliz, lisonjeado, sei que a responsabilidade aumenta, né, por estar aqui no Maranhão, que é uma terra que eu amo de paixão, de coração, né? Autoridades, amigos e familiares participaram da solenidade. Domingos Eduardo também é pastor da Assembleia de Deus. A sessão solene foi prestigiada por membros da igreja e também pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado, Dr. Luiz Gonzaga Martins. Estou aqui para prestigiar este momento muito especial da vida do nosso querido Dr. Domingos Eduardo Silva, que recebe a medalha do mérito do Legislativo, Emanuel Beckman, e do título de cidadania maranhense. Ele que é filho do Piauí, mas que está no Maranhão há muitos anos e presta um relevante serviço à sociedade maranhense. Então nós temos muita alegria, muita felicidade de estarmos aqui prestigiando neste momento em que a Assembleia presta uma justa e merecida homenagem. A gente pode dizer que o pastor Domingos Eduardo, ele é uma pessoa que merece todo este título, né? E esse título só vem mais enriquecer, né, o seu dinamismo, o seu empenho, né? E a gente percebe que o pastor Domingos Eduardo, ele é uma pessoa que tem contribuído com a sociedade, ele tem contribuído com um todo em geral, e esta homenagem, ela é merecida, ele merece. Comemorado oficialmente hoje, 5 de setembro, o Dia Municipal do Regueiro. E para festejar a data, acontece a partir das 6 da tarde na Praça Nauro Machado, no Centro Histórico, o show Vibrações Positivas. Evento que é aberto ao público, organizado pela Comissão Integrada do Reggae e Turismo. O show promete reunir os amantes do ritmo, além de homenagear pessoas que contribuíram para a cultura reggae da cidade. Entre as atrações estão a banda Filhos de Jah e Gedan, os cantores Levy James, Luiz Guerreiro e Célia Sampaio, Banda Capital Roots e St. Louis e Nath Knifeson, nome complicado, né? A programação conta ainda com a exposição de artesanato, fotografia, reggae, audiovisual, moda reggae e culinária. Em homenagem aos 406 anos de São Luís, a TV Assembleia começa a fazer um passeio pelas comunidades tradicionais da capital. Na primeira reportagem da série Meu Bairro, Minha História, você vai conhecer personagens importantes e a origem do bairro Desterro. Quem nos leva a esse passeio é a repórter Tirciane Chuvas. O bairro é um dos mais antigos de São Luís, um dos 11 que compõem o Centro Histórico e já foi tombado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Através de suas ruas, é possível contemplar um dos principais conjuntos arquitetônicos do Brasil dos séculos XVIII e XIX. O Desterro é repositório vivo da São Luís de séculos atrás, com suas casinhas de meia morada, os sobradinhos e os becos íngremes. O bairro guarda um importante legado e abriga construções memoráveis, como a igreja que leva seu nome e o convento das Mercês. Nosso passeio começa pela igreja, a primeira de São Luís. A capital foi fundada em 1612 e a construção religiosa começou a ser feita em 1618, consagrada a Nossa Senhora do Desterro. Era apenas uma pequena capela coberta de palha e a sua frente era virada para o mar e não para a Rua da Palma como é hoje. Com a invasão holandesa, a capela foi saqueada e completamente destruída, junto com a imagem da padroeira. O templo é um verdadeiro monumento à resistência, porque em muitas ocasiões foi destruída para depois ser reconstruída. Seu Dalmir conta que após a expulsão dos invasores, uma irmandade nasceu para reconstruir a igreja. Depois de 2 séculos sem reformas, as paredes desmoronaram em 1832. Nesse mesmo ano, um devoto chamado José Lé iniciou a construção com as esmolas que recebia. A obra foi concluída em 1839, desta vez
consagrada a São José do Desterro. A igreja do Desterro, a primeira edificação foi feita pelos portugueses. Aí, como é anterior a 1641, a primeira edificação religiosa daqui. Logo depois, com a chegada dos holandeses destruíram a igreja, né? Aí ela foi reconstruída pelos portugueses. E ficou muito tempo depois em abandono, caída, tudinho. E por aqui morava, na época, um negro chamado Zé Dulé. Aí Zé Dulé era devoto de São José. Zé Dulé, devoto de São José. Aí ele, a custa de esmola, doações, pedindo para um para outro, ele construiu essas paredes mestras, que são as paredes principais. Ele não chegou a inaugurar, faleceu. Aí um outro morador, um escrivão, Zé do Queixo, que era morador também do bairro, foi que terminou de construir ela nesse estilo que ela é até hoje. Palco de momentos históricos marcantes, o Desterro foi cenário dos primeiros momentos da ocupação portuguesa em São Luís. Caminhando pelas vielas, é possível encontrar os traços coloniais que resistem até hoje, assim como os moradores. Seu Abílio está aqui há 80 anos. Ele externa sentimentos de saudade e alegria, de um desterro que ficou para trás. Mudou que depois que passou esse bonde de rodovia, começou a vir transporte terrestre, então foi acabando os transportes marítimos. Porque quando era só no transporte marítimo, essa praia daqui para Praia Grande era só embarcação, era muito barco. Então trazia toda a mercadoria para cá, para São Luís. Vinha de barco, e chegava aqui, saltava, e o movimento era grande, entendendo? Trazia desde o pescado, todo produto vinha nos barcos. Barco e navio, que tratava na Praia Grande. Aí perdeu um pouco o movimento. Aí o movimento. Tiraram o navio daí, fizeram depois aqui no porto. Então, essa zona veio caindo, da Praia Grande para cá. Os comércios era muito grande o comércio. Mas no que hoje em dia chama lá Reviver. Então foi caindo. Seu Abílio era da época em que as mercadorias chegavam de navio do lado da igreja. E sabe do que ele sente mais saudade? Sinto mais saudade aqui era do tempo que eu andava, brincava na zona. Entendendo? Minha pensão Maroca, só tinha as mulheres bonitas, Micaela, entendendo? Gilda Preta, Gilda Magra. Tudo era o dono de pensão. E todas essas cabarés eram lotados de mulher. Então a pessoa ia para lá e escolhia o que queria, sentava numa mesa. O senhor ia muito? Ia muito, né? A zona do Baixo Meretrício era famosa. Aqui funcionavam boates e cabarés, onde à noite as meretrizes se entregavam à prostituição. Este magistrado e professor da UFMA conhece bem as histórias do lugar. Ele é autor do livro Vidas Profanas. Andando pelas ruas que fizeram parte de sua infância e adolescência, ele conta que a obra retrata bem o auge da zona, seus moradores e visitantes. Fatos memoráveis, dignos de registro. O sujeito vinha para o cabaré, tinha brigado com a esposa, ou estava desiludido, e a prostituta funcionava como uma psicanalista, como um psicólogo, o garçom também, porque o cara não tinha com quem conversar, então ele queria alguém para ouvir ele sobre as mágoas. E várias meretrizes que eu entrevistei, não só aqui, como lá no Xirizal, ali no Oscar Frota também, me disseram que ainda hoje, naquela época já existia, e ainda hoje tem homens que as pagam só para ouvi-lo, para ele contar as mágoas, as brigas com a mulher. Ele não consegue no quarto se animar para ter nenhuma relação sexual com ela. Então eles querem ser ouvidos. O garçom também no bar, aqui na zona do Baixo Meretrício, ele funcionava dessa maneira. O cara não encontrava uma prostituta, pedia uma cerveja gelada, pedia para botar uma música, a música dava certinho com a história, com o drama que ele estava vivendo, a letra da música. Aí ele entrava em depressão. A hora de fechar o bar, meia-noite, 1h, 2h da manhã, o cara dizia para o garçom, não fecha, eu não posso ir embora para casa, eu briguei com a mulher, eu não tenho para onde ir. Então o sujeito ficava vivendo aquela angústia tremenda. Muita coisa mudou, mas para seu Jorge, morador desde que nasceu, o bairro continua tendo o mesmo valor sentimental. A infância aqui era muito divertida, né? Apesar de eu apanhar muito da minha mãe, né? Porque eu banhava muito na maré aqui embaixo, né? Jogava bola e tal.
banhava muito aí na maré, mas foi uma infância muito alegre. Né? Por exemplo, estudava na escola modelo, né? E saía de perto daqui todo dia. O pessoal aqui do Desterro, uma opção de menino, né? Saía, ia para a escola modelo de pés, fazia as barbaridades aí na rua, brincava, brigava. Tal. E quando chegava em casa, a taca era sempre estava esperando. Né? A Praia do Desterro, simplesmente Desterro, como é conhecido o bairro, fazia parte do núcleo inicial da cidade. Esse núcleo era composto pela Praia Grande, que representava o centro comercial de São Luís, e o próprio Desterro, que abrigava as residências e o porto. Por isso, é permeado de becos, ladeiras e sobrados. Apesar de localizar-se no extremo oposto da cidadela fundada pelos franceses, o bairro já aparecia sinalizado na primeira planta da cidade, em 1642, como uma expansão da área urbana com clara finalidade portuária. A expansão de São Luís, ela vem no sentido, hoje, Palácio dos Leões e Praia Grande e Desterro, mas o Desterro sempre esteve presente, porque área de trabalho, área de pescadores, área de mar. E, aliado a isso, nós temos aqui ao fundo o Convento das Mercês. Então, existe toda uma logística de giro de comércio. Então, é lógico e evidente que tinha que ter moradores para desenvolver toda uma labuta diária, uma lida diária. Então, o Desterro é exatamente esse local que a população escolhe exatamente para desenvolver suas atividades. Eu converso com o historiador em frente ao Convento das Mercês, outra imponente construção com imensa importância histórica. Antigamente era chamado Largo das Mercês. Aqui nessa área todinha, certo? A rua Herculano Parga passava, mas do canto da Travessa da Lapa, hoje Travessa da Lapa, o Beco do Convento, como queiro, até aqui nessa Casa Amarela, na rua Jacinto Maia, que era a Rua da Cascata, era Largo das Mercês. Por quê? Por causa do convento e da igreja que existia, que foi demolida no início do século XX, foi totalmente demolida. O Desterro é um bairro que resiste e conta boa parte da história de São Luís. Um pedaço da cidade que deve ser lembrado e exaltado em cada rua, em cada morador. Sou muito feliz. Tenho orgulho de viver no bairro do Desterro. E o nosso passeio vai continuar. Amanhã será a vez de você conhecer as particularidades do bairro do João Paulo. E o portal da Assembleia desta quarta-feira encerra por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.